A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz, mais um momento de reflexão, mais um momento de intimidade, buscando sempre estarmos agora, aprendendo com a palavra, aprendendo com o nosso Deus, aprendendo com o nosso Pai. Paz do Senhor Jesus, pastor Ailton Nunes, você que está conosco agora também, esteja se aproximando, o momento da gente aprender, a gente já fica meio apreensivo, Mas compartilha aí, já esteja compartilhando, já esteja determinando que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Maria Cleuda, muita paz do Senhor Jesus. Hermione Aparecida, a paz. Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus. Também nossa querida diaconisa Vicentina, que Deus esteja abençoando a todos vocês. Deus esteja nos dando total discernimento. Minha esposa vai compartilhar no grupo lá, enquanto eu vou compartilhando aqui no Face, com mais grupos, com mais pessoas. Você também faça a mesma coisa, compartilhe aí, faça que mais pessoas estejam sendo alcançadas. Vamos fazer assim? Você que ainda não tinha compartilhado, compartilha, manda no grupo pessoal, copia o link, manda lá no WhatsApp em particular para cada pessoa, para essa pessoa também estar assistindo, estar acompanhando, mesmo que não seja agora, mas posteriormente, quem sabe amanhã, quando ela levantar para ir trabalhar, quando ela estiver no horário, do seu almoço, que as pessoas estejam também tendo essa oportunidade de aprender com a palavra de Deus. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aí? Eu costumo perguntar isso sempre, Quem está feliz com o Senhor? Eu estou sempre feliz. Motivo a gente tem de sobras, de estarmos buscando. Evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, dá um forte abraço ao nosso irmão Saulo, nos meninos. Que Deus é conosco. Deus está cada dia nos surpreendendo mais. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus, minha querida Hermione, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Que venhamos colher os frutos, de toda a nossa perseverança, de toda a nossa fidelidade diante do Senhor. Ontem eu falava com as pessoas para mandar para mim aí sugestões a gente trazer palavras de paz. Já recebi algumas, mas hoje ainda eu não vou ministrar nenhuma das sugestões dadas não, sugeridas, Mas hoje eu vou trazer uma palavra também forte da paz do Senhor. Meu irmão Reginaldo, a paz do Senhor Jesus, irmã Solange Rosa, a paz, um forte abraço na nossa querida Valentina, que Deus abençoe de uma forma gloriosa e poderosa. Querido José Cândido, a paz, que Deus esteja também alcançando o vosso lar, sua vida, tudo que o Senhor tem nos preparado, sem dúvida alguma, é bom, é perfeito, é agradável. Nós sabemos que nada vai nos surpreender quando, na verdade, estivermos com a nossa fé pautada e alicerçada no nosso Deus. Amém? Hoje eu separei aqui uma passagem muito interessante, uma passagem muito conhecida. É quando Jesus está com seus discípulos e ele vai acalmar a tempestade. Ele vai se colocar a acalmar a tempestade que parecia ser muito, mas muito bravia. Os discípulos estavam super nervosos por conta aquele agito, aquela tempestade que fazia com que o barco movesse de um lado para o outro. E a gente sabe que o barco representa a nossa vida, representa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as aflições que enfrentamos na nossa caminhada, seja ela com Deus, seja ela sem o Senhor. Todo ser humano, todos nós, seres humanos, passamos por momentos de dificuldade, de adversidades. E nós temos que aprender, como os discípulos, que há situações na nossa vida que vai fazer total diferença. Há momentos verdadeiramente em nossas vidas que nós vamos nos pautar no Senhor, vamos buscar a Deus, e é isso que vai nos dar um norte, que vai nos mostrar a direção. A paz do Senhor Jesus também, minha mãe Maria das Dores, a benção, que Deus esteja conosco de uma forma gloriosa. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, e no versículo de número 35 em diante. Hoje eu vou fazer a leitura da palavra, não costumo fazer isso, mas eu achei interessante hoje ler, para que você também esteja tomando posse, entendendo, compreendendo
aqui está escrito o seguinte, Marcos 4,35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. Jesus, já quando o dia estava se concluindo, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo que era necessário passar de uma banda para outra, de um lado para o outro, de uma margem para outra. Jesus ele fala isso já no momento, vamos dizer assim, de avanço do dia. Já estava chegando a tardezinha, o anoitecer. E Jesus então coloca os seus discípulos dentro do barco e dá uma direção. Preste bem atenção nisso. Não é no começo do dia, mas é no findar do dia. Por que que a gente tem que estar sempre olhando essas questões? Primeiro, porque quando a gente acorda, quando nós estamos despertando, no novo dia, as coisas parecem ser mais fáceis, está todo disposto, cheio de vigor, você já está descansado, você está pronto para enfrentar toda e qualquer que seja a adversidade daquele dia, porque você está revigorado, porque você descansou, você recobrou a sua força. Só que naquele momento em que Jesus manda os discípulos sair de um lado para o outro, é totalmente o oposto, é o contrário. Eles estão exaustos, o dia foi muito atribulado, não era fácil a caminhada com o Senhor Jesus, porque sempre uma multidão cercava os discípulos, sempre uma multidão colocava os discípulos a estarem ali, na verdade, à prova. E nesse momento que todos estavam pedindo descanso, Jesus fala assim, vamos passar para o outro lado. Ou seja, nenhuma adversidade vai acontecer na nossa vida no momento em que estivermos bem. Os maiores problemas, as maiores situações difíceis que enfrentamos na nossa caminhada surgiram certamente, eu tenho nenhum tipo de dúvida, aconteceu no momento em que você já estava cansado, que você já estava atribulado, que você não tinha força o suficiente para suportar aquilo que estava chegando. Os discípulos estão cansados, estão afadigados, e Jesus fala assim, vamos para o outro lado. É para provar alguma coisa, é para nos ensinar que o livramento, a transformação de uma situação difícil, ela vem pelo favor de Deus, não pela nossa força física, não pelo nosso conhecimento. E olha o que vai dizer. Ele é um grande temporal de vento por cima do barco, de maneira que já o enchia. Preste bem atenção nesse ponto. As ondas eram gigantescas. As ondas estavam tão bravas, tão agitadas, que elas vinham por cima do barco e enchia o barco. Ou seja, era uma situação que fugiu realmente o controle, fugiu toda aquela situação que os discípulos tinham como confortável. Eles estavam habituados a entrar no barco, passar de um lado para o outro, mas naquele momento o agito do mar era algo fora do comum, era algo que não era rotineiro. Todas as situações que nos levam a entrar em desespero, foge o nosso comum, foge a nossa rotina. E é justamente neste momento que o Senhor ele prova a nossa fé e nos leva a uma intimidade mais profunda com Ele. Quando os discípulos entraram no barco, pensaram ser um dia como qualquer outro. Eles pensaram que seria mais uma viagem simples, um deslocamento como todos os outros que eles já haviam feito. Só que quando Jesus ele entra na nossa vida, nada mais vai ser da mesma forma. Quando Jesus passa a caminhar conosco, as dificuldades aumentam, elas não diminuem. As adversidades parecem surgir do nada. Quando tudo parece estar bem, de repente começa um temporal, de repente começa um vendaval. De repente estamos em pleno deserto, estamos no meio de um vale. Quando Jesus começa a entrar na nossa vida, direcionar os nossos passos, as coisas não ficam fáceis. Na verdade, tudo começa a ficar ainda até mais difícil. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele não vem para poder nos dar uma vida tranquila. Ele vem nos ensinar a sobreviver em meio às provações. Jesus não teve uma vida fácil enquanto esteve aqui nessa terra.
Ele passou por grandes desafios. Todos nós que buscamos a caminhar com Deus, estarmos do lado do Senhor, temos que aprender que as provações, as lutas, as adversidades da nossa vida só aumentarão. Quanto mais próximo de Deus estivermos, quanto mais a nossa aliança estiver sendo renovada com o Senhor, maior será a perseguição, maior serão os grandes desafios. Porém, em todos esses momentos, em todos esses percalços, Deus vai estar nos fortalecendo e nos dando força o suficiente para enfrentar e superar todos eles. Detalhe, quando Jesus no barco estava com seus discípulos, ele não permitiu que eles passassem só por momentos bons. Repare que a tempestade vai atingir o barco mesmo estando Jesus dentro daquele barco. Não é porque Jesus ele passa a estar na nossa vida que a gente não vai sofrer mais as ações do inimigo, que a gente não vai enfrentar mais, vamos dizer assim, tempestades e situações que acontecem de repente. Tudo isso continua acontecendo em nossas vidas e nossa caminhada. A diferença continua sendo fácil de se enxergar, é que Jesus está dentro do barco. Mas olha o que vai acontecer. Olha o que vai ensinar a palavra. Versículo de número 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te dá que perecemos, não te importe que nós estejamos agora a morrer. Olha a diferença, olha o comportamento de Jesus e olha o comportamento dos seus discípulos. Jesus está dentro do barco sendo açoitado pelas mesmas ondas que estão açoitando agora os discípulos. Jesus está sofrendo a mesma, vamos dizer, fúria que o mar está expressando sobre o barco e sobre os discípulos, mas Jesus ele tem uma confiança. Jesus ele tem uma certeza que nada vai poder o afligir além daquilo que realmente é permitido pelo Pai. Então Jesus ele descansa. Nós temos que aprender a ter esta grande virtude de ter essa paz que excede todo o nosso entendimento, para que possamos nunca perder o controle, nunca perder, vamos dizer assim, o equilíbrio de nossas emoções. Jesus está dentro do barco, o mesmo barco que está deixando os discípulos desesperados, mas Jesus está dormindo. Parece cenários opostos, cenários diferentes. Como que alguém consegue dormir em meio a um caos? Como alguém consegue dormir tendo água batendo por cima do barco, enchendo o barco, molhando tudo, e Jesus continua calmo? Esse estado da palavra que diz que Jesus estava dormindo, quer dizer que ele estava descansando. Dormir significa descansar. Jesus ele descansa enquanto a fúria, a tempestade, quanto aquele vento forte está dando sobre o barco, afligindo os seus discípulos. Jesus está descansando, porque existe um tempo certo. Como diz Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para o vento vir e assoprar, e há tempo de nós usar da autoridade que possuímos para mandar acalmar a tempestade, aquietar o vento, calar o mar. Muitas das vezes nós ficamos afoitos, afligidos, porque não sabemos reconhecer a autoridade que possuímos. Muitas vezes sofremos por situações que enfrentamos na nossa caminhada, porque não usamos a autoridade que Deus tem nos concedido. Muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje porque estão deixando que a adversidade que estão passando, a situação que estão enfrentando, domine as suas vidas. Estão invertendo os valores, estão perdendo a posição a qual o Senhor havia determinado para que cada uma dessas pessoas viessem a possuir. A gente vê relações, vamos dizer, em família, pais perdendo a autoridade porque não se posicionam como líderes, esposo e esposa
deixando que a adversidade aflija o relacionamento, porque não se posicionam da maneira a qual o Senhor determinou que o homem estivesse no relacionamento, a mulher estivesse no relacionamento, no nosso trabalho, isso no nosso ministério. Muitos de nós estamos perdendo o controle da situação porque não estamos na posição a qual o Senhor deseja que venhamos estar. Infelizmente, não é verdade, irmã Filomena? Muitas pessoas, infelizmente, estão deixando que a circunstância que envolve as suas vidas mandem, dominem as suas atitudes, sendo que nós que temos que ter o total domínio e o controle de tudo. Jesus está descansando, porque ele sabe a autoridade que ele possui. Jesus sabe que aquele vento, aquela tempestade, as ondas do mar só poderão afligi-lo até o momento em que ele permitir, até a hora que de fato ele aceitar. Enquanto Jesus ele permitir que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Mas a hora que Jesus se levantar e se colocar a não mais aceitar aquele quadro, aceitar aquela situação, tem que cessar. E é isso que nós temos que aprender. Onde está a nossa autoridade? Nós estamos deixando que o medo apague a autoridade que nós possuímos? Nós estamos deixando que às vezes o tempo que nós estamos enfrentando de grande temporal venha nos paralisar diante de tudo aquilo que Deus já tem nos concedido? Como que você está reagindo a tudo que o mundo tem se colocado a fazer contra a tua casa, o teu ministério, a tua família, o seu trabalho? Como que você está reagindo? Você está tendo calma, tranquilidade ou está desesperado, pensando que tudo vai desmoronar, que a sua vida não terá mais saída? Quantos de nós estamos enfrentando momentos hoje que, na verdade, deveríamos estar na posição de líderes, estamos sendo subjugados por situações que deveríamos nós dominar e, infelizmente, nós estamos sendo dominados por elas? Quantos de nós Deus nos levantou para assumir posição de destaque e nós estamos vivendo a posição de servos? Não servos de Deus, mas servos do pecado. Servos de situações adversas da vida, de situações que nos dominam, como vícios. Nós que estamos vivendo debaixo de julgos porque não aceitamos a posição de libertos. Muitos têm que tomar uma atitude e Jesus está ensinando isso para os seus discípulos, que a autoridade não é dada por Deus a cada um de nós para ficar guardada, não. A autoridade de um pai, ela tem que ser exercida. A autoridade de uma mãe, ela tem que ser exercida. A autoridade de um líder, de uma pessoa que possui um cargo, que possui uma liderança, ela tem que ser exercida e respeitada. A autoridade de um esposo, de uma esposa, a autoridade até mesmo de um filho, ela tem que ser realmente aceita e ela tem que ser colocada em prática. Muitos de nós estamos deixando a situação que nos envolve roubar de cada um de nós a autoridade que o Senhor nos deu. O que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos, que enquanto você não assumir a autoridade que lhe foi concedida, você será uma pessoa atormentada por diversos tipos de aflições e até mesmo por coisas bobas. Os discípulos, na sua grande maioria, eram pescadores, homens que estavam acostumados a viver dentro do mar, que haviam já presenciado grandes temporais, já haviam vivido situações semelhantes a essas, mas agora, não sendo mais pescadores, mas discípulos de Jesus, estão perdendo algo que eles possuíam, que lhe era próprio, porque eles tinham uma habilidade no mar, eles tinham uma vivência naquele ambiente, mas eles se tornam agora acanhados, porque o novo nos assusta, porque aquilo que Deus nos confia muitas vezes tira de nós a essência que já possuímos. Só que Deus, ele usa o seu Filho para despertar esse novo espírito de liderança, essa nova virtude e cobertura de autoridade
que estava sobre os discípulos. Veja o que vai dizer o versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. Olha o que Jesus vai fazer, Lloyd. De repente, Jesus ele desperta, ou seja, ele se levanta, abre os olhos e ele vai e repreende tudo aquilo. Ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha o que a palavra está nos ensinando. Jesus não brigou, Jesus não discutiu, Jesus não se desesperou, Jesus simplesmente ele se posiciona na liderança que ele tem e ele manda o vento, ele manda o mar, ele manda a circunstância aquietar-se. Olha que coisa grandiosa. Autoridade. Uma fala, não vamos dizer uma fala dura, mas uma fala com autoridade. O que muitos estão deixando acontecer nas suas vidas, que a circunstância, que o grande dilema, o problema que estão enfrentando, seja maior do que a autoridade que tem. A gente vê os valores sendo invertidos, os valores sendo trocados. Olha que Jesus, ele não deixou ninguém trocar a autoridade que ele possuía, a posição que ele tinha. Quando os discípulos clamando a ele, ele se levantou e se posicionou como tal, e ele deu uma ordem, ele falou assim: vento, mar, aquieta-te, cala-te. E na mesma hora eles tiveram que aquietar, que calar. E os discípulos não fizeram isso. Os discípulos ficaram com medo, ficaram gritando, desesperados, com medo de morrer, pensando que Jesus não iria fazer nada e ver eles perecendo ali, ficaria calado. Mas Jesus, ele nos ensina que quando ele se levanta, quando ele se posiciona a fazer algo, na verdade ele faz e pronto. A palavra tem poder, a palavra tem autoridade. E eu tenho que exercer aquilo que Deus mandou que eu fizesse, eu tenho que ser sábio. Eu tenho que ser uma pessoa realmente cheio do poder, cheio da glória de Deus. Eu não posso vacilar. E é isso que muitos de nós precisamos. Por que o diabo ele pinta e borda na vida de muitos cristãos? Porque eles não se posicionam. Porque eles não colocam verdadeiramente a sua vida na posição que Deus determina. Porque eles aceitam a circunstância dominar a sua própria vida, dominar a sua autoridade. E muitos estão fraquejando no ministério, no chamado, a qual o Senhor os concedeu, a qual o Senhor confiou às suas mãos. Que possamos ser como Jesus, homens e mulheres cheios de uma autoridade, e usar esta autoridade. Usar essa autoridade no mundo espiritual, não só no mundo material. Não adianta eu ser um homem de autoridade. Olha que aquele centurião ele falou: Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu reconheço que quando eu dou uma ordem e eu falo vai, os meus homens ao meu comando vão. E se eu falar faz, eles fazem. Então ele cria que a autoridade era uma chave. Era algo que mudava, que fazia com que o seletor, vamos dizer assim, para melhor entendimento, o seletor da bênção comece a fluir, comece a ser gerado. Eu preciso trocar, eu preciso entender isso. Enquanto eu estiver tendo medo, enquanto eu estiver cheio de, vamos dizer, complexos, sentimentos de inferioridade, enquanto eu me achar incapaz, enquanto eu achar que eu não sou autossuficiente, ou seja, quando eu falo autossuficiente, ser uma pessoa dependente somente de Deus e não dependente das circunstâncias que nos envolvem, eu sou autossuficiente em relação ao mundo. Eu sou capaz, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso superar todos os traumas, todas as situações que me envolvem, porque eu tenho a força que vem do Senhor. Então o que não precisamos? Despertar. Quando Jesus desperta, então ele faz algo agora com autoridade. Enquanto estivermos dormindo, enquanto nós estivermos aceitando a circunstância, a situação vai pintar e bordar na nossa vida. Ou seja, isso é um ditado que diz o mundo, pinta e borda. A verdade é essa. Enquanto nós estivermos dormindo, ou seja, não exercendo a autoridade que nos foi constituída, o inimigo ele vai pintar e bordar na nossa vida. Ele vai deitar e rolar.
Mas a gente não pode aceitar isso. Olha o que vai dizer aqui no versículo de número 40. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Olha Jesus falando isso aí. Você está entendendo o que eu estou te falando agora? Por que você ainda é tão tímida? Hein, Marlete? Por que a senhora é tímida desse jeito? Por que você é tímida, hein, Lloyd? Solange, a senhora é tímida desse jeito ainda? Pastor Ailton, evangelista Hilda, diaconisa Elisângela, meu irmão Reginaldo, minha mãe Maria das Dores, Hermione, vocês são todos tímidos ainda, irmã Filomena? Por que vocês ainda são tão tímidos, tímidas? Olha o Senhor falando, vocês precisam usar a autoridade. Ele diz, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Reparem que os discípulos criaram um grande temor quando viram Jesus fazer aquela obra. O mundo vai reconhecer, o mundo vai saber quem é você quando você usar a autoridade que Deus ele te concedeu. Amém, Fátima Amaral? Pode ter certeza, Deus ele tem algo novo, Deus tem algo estrondoso para as nossas vidas, pode ter certeza disso. É só você confiar e acreditar. Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça e vamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a usar essa autoridade que Ele nos concedeu? Fecha os teus olhos então e vamos falar com o nosso Pai agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui reunidos e o intuito nesta noite é de clamar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja nos concedendo a autoridade a qual necessitamos. Autoridade para que possamos combater todas as grandes armas que o inimigo tem usado contra nós. Meu Deus, conceda autoridade a este pai, conceda autoridade a esta mãe, conceda autoridade a este líder, esta pessoa que precisa e que necessita. Mas não só conceda, como ensine, meu Pai, a cada um dos teus filhos a exercer esta autoridade com sabedoria, com entendimento, que esta pessoa não se acanhe e nem fique tímida, porque o Senhor mesmo disse aos seus discípulos, porque sois tão tímidos, porque não usam, porque não colocam em prática. Meu Deus, faça total diferença no meio do teu povo. Ensina cada pessoa. Faça que cada um dos teus filhos e filhas venham experimentar de uma forma sobrenatural o que o Senhor tem e o que o Senhor deseja agora nos ensinar e a nos conceder, para que possamos ver todo temporal, toda tempestade, todo forte vento que tem tentado contra as nossas vidas serem aquietados, calarem diante de nós. Que a nossa fala seja uma fala de autoridade, uma fala que venha repreender o mundo espiritual, que tenha força contra as potestades, os principados, que nós possamos dar ordem no nome de Jesus e que todo mal, toda adversidade cesse, que tudo venha se resolver e se encaixar na sua grande fúria, para que o Senhor, meu Deus, mostre que ainda que o mal se levante, ao comando da voz daquele que te obedece, aquele que confia em ti, tudo se acalmará, tudo de fato se aquietará. Então ensina a esse filho e esta filha do Senhor, a este servo e esta serva, a todos quanto comigo estão orando neste momento, para que sejam dotados de um conhecimento, dotados de uma sabedoria, dotados agora de uma palavra sábia, de uma força naquilo que sai dos nossos lábios para repreender toda a fúria de Satanás e de seus demônios. Faça com que a fala desta mãe venha resgatar o filho das drogas, venha tirar o filho das más companhias, que a fala que este homem usar através dos seus lábios transforme o seu lar, prepare grandes oportunidades a serem surgidas diante da sua família, que o homem seja o sacerdote da casa, que a mulher como adjuntora
venha estar diante dele em concordância para que tudo quanto clamarem ao Senhor sejam a eles concedido. E que nós, enquanto servos, possamos clamar ao Senhor e ver a mão do Senhor estendida, nos abençoando e nos livrando de toda e qualquer que seja a tempestade que o inimigo envie contra a nossa vida, contra o nosso barco, que é a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério. Que esta pessoa que está comigo agora, crendo e tomando posse desta palavra, veja e experimente o poder de acalmar o caos, a tempestade que tem se levantado contra a sua vida. É o que eu lhe peço, Pai, em o nome de Jesus, e creio que assim está sendo feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Você crê nesta palavra? Você crê junto comigo que Deus está trabalhando, que Deus está operando? Hein, Lloyd? A senhora crê? A senhora tem uma autoridade. A senhora já é dotada de uma autoridade muito grande da parte do Senhor. É só exercer, é só colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Fátima Amaral, a gente percebe que a autoridade caminha ao lado de responsabilidade. E às vezes a gente aceita a responsabilidade, mas não exerce a autoridade. Então não seja só responsável, seja também alguém que exerça a autoridade, a qual vem junto com a responsabilidade que lhe fora confiada. Amém? Irmã Alete, que Deus abençoe, irmã Solange, e todos os irmãos que estão conosco agora neste momento, apreciando a palavra de Deus através da minha vida. Que Deus abençoe vocês. Espero por vocês hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, em nossa live no Ministério Família, onde vamos aprender sobre as maravilhas de Deus. E eu creio que Deus falará conosco de uma forma muito especial. E às 23 horas e 30 minutos, estarei de volta trazendo mais uma palavra de paz. Quem sabe não será a sua sugestão que eu estarei trazendo como ensinamento. Pastor, como assim? Eu disse ontem e repito hoje, você pode enviar uma sugestão para mim de uma palavra que eu venha estar compartilhando com os irmãos. Esteja aí orando, buscando de Deus, envie para nós e quem sabe você não será o abençoador das nossas vidas através da sua sugestão. Amém? Que Deus abençoe a todos, forte abraço, um beijo do meu coração na sua alma e viva o nosso Senhor Jesus Cristo.